Gente, para fechar, tá? Vocês já estão com a base bem consolidada. Agora a gente vai dar só a última complicada que dá para dar nesse tema, que é quando os aminoácidos eles são polares, né, passíveis de serem carregados eletricamente. Então, estou falando daqueles aminoácidos que podem ser aminoácidos básicos ou ácidos, né, carregados positivamente, negativamente, positivamente. Então, assim, aqui a gente tem dois aminoácidos, um, um aminoácido ácido, né, o glutamato, e outro aminoácido básico, a histidina, que vão ter uma cara da curva um pouquinho diferente, mas nada assustador, tá? Agora eu tenho três grupos ionizáveis. Então, no aminoácido que a gente via da glicina, que era mais simples, o radical dela é só um hidrogênio, não tinha muito o que complicar. Agora o radical do glutamato é esse cara aqui. Perceba, não aqui, né? Perceba que ele tem uma carboxila. E essa carboxila também atua como ácido, né? Então agora tem três grupos ionizáveis. As duas carboxilas e a amina. Então, conforme eu for titulando, o pK1 sempre vai ser da carboxila do carbono, né, vicinal ao carbono alfa, do carbono 1. Esse sempre vai ser o primeiro a perder o hidrogênio. E estou vendo aqui pelo gráfico que isso acontece, tem 50% das moléculas nessa forma e 50% nessa outra forma, onde perdeu, né, esse próton, no pK1, que é 2,19 pH. Percebam que já é um pK mais baixinho. Aqui vocês estão vendo quase, parece que é quase uma reta aqui assim, né? Só que eu estou passando pelo pK1 e pelo pKr. O pKr se refere ao do radical, que também é uma carboxila, por isso que está acontecendo aqui em meio ácido, né? Só que é um ácido mais fraco. Então, ele tem uma tendência menor de perder esse próton, e isso vai acontecer em outra faixa de pH, tá? E aí aconteceu, né, nesse aqui, de eles quase se emendarem nessas zonas de PK. Então parece que ficou quase uma reta, né? Se a zona vai de -1 a +1 do PK, do ponto médio, que é 2,19, então essa aqui acaba no 3,19. E essa aqui começa no 3,25. Então aqui no 3, sei lá, um pouquinho, né? Eu acabei o 1 e antes dele subir e ficar aquela reta vertiginosa, descontrolar o pH, essa outra carboxila já começou a atuar como tampão. Então, eu estou aqui formando esse cara. Comecei por esse primeiro. Aí no PK1 atingi esse cara aqui, né? Atingi metade nessa forma aqui também. Aí continuei adicionando base, comecei a formar esse cara aqui agora. A outra carboxila, essa aqui de baixo, começou a doar próton também, tá? Até o ponto que eu chego no PKR, onde eu tenho metade dessa forma neutra, os deuterium, e metade dessa forma aqui carregada com carga -1. Como eu estou falando de um aminoácido que pode ser, né, duas carboxilas, eu chego num ponto que eu tenho até carga -2. Então, quando aqui ele deixou de ser um bom tampão, pelos motivos que a gente já viu nos outros vídeos, e até chegar na zona de PK2, né, PK da amina, e a amina começar a doar o próton também, voltando a ser neutra, e aí eu vou ter uma carga líquida de -2. Gente, é a mesma coisa, tá? Quais são as faixas que ele atua como bom tampão? São todas essas três faixas aqui. Do 1,19 a 13,19, depois 3,25 a 5,25, 8,67 a 10,67. A única pegadinha que pode ter aqui, pegadinha não, né? Ponto de atenção como é que eu acho o ponto isoelétrico, o ponto onde eu tenho um total de cargas, né, nulo, saldo de cargas nulo. Eu vou ter que fazer uma média de PKs, né? Mas agora eu faço entre quais PKs? Tem três PKs. Então, assim, eu quero achar a estrutura química neutra. Então, eu tenho que fazer. Onde que eu tenho a estrutura química neutra? Eu tenho ela 50% no pK1 e 50% com a carga +1. E no pKr eu tenho 50% ela e 50% da carga -1. Então é exatamente a média do pK1 com o pKr. Se eu tirar essa média do pKr com o pK2, não tem nada a ver. Porque o pK2, a carga dele é meio a meio aqui, né? O pK2. Então, se eu estou metade das moléculas de carga -1, metade das moléculas de carga -2, é como se eu tivesse uma carga de
1,5 no pK2. E no pKr, uma carga de 0 e menos 1, eu estou numa carga de menos 0,5. Se eu tirar a média disso aqui, dá menos 1. Eu acho esse cara aqui. Se eu tirar a média desses dois, eu acho o ponto onde eu tenho esse cara aqui. E não é o que eu quero. Então eu tiro a média desses dois aqui, do pK1 e do pKr, e eu acho onde está esse cara aqui. Ah, Cadu, então eu vou decorar que para o aminoácido que tem 3 grupos ionizáveis, eu vou tirar a média do pK1 e do pKr. Não necessariamente, né? Então aqui a gente tem o exemplo da histidina, aminoácido básico. É muito parecido. Perdão, gente. Fiz uma cagada aqui. Bom, então a histidina, o pK1 sempre vai ser, né, todo aminoácido da carboxila do carbono 1. Aqui a zona de tamponamento dele, né, visualmente falando, numericamente vai ser menos 1 mais 1 desse valor aqui. Deixou de atuar como um bom tampão, né? Não chegou a ficar aquela curva muito reta, porque já está entrando na zona do radical, mas ficou mais nítido do que a transição aqui, né, do glutamato. Por quê? Porque esse pKr aqui, a zona de pK começa lá no 5. E aí esse aqui acabou no 2,82. Então tem todo esse trecho aqui que ficou com controle de pH ruim, onde não foi um bom tampão. Mas aonde que eu vou calcular o ponto isoelétrico aqui? Eu tenho que olhar sempre aonde que eu tenho a forma neutra. Eu tenho a forma neutra aqui, entre o pK2 e o pKr. Então eu vou tirar a média agora desses dois caras aqui. Porque no pK2 eu tenho metade na forma neutra, o deuterio, metade na forma menos 1. E no pKr eu tenho metade na forma neutra e metade na forma mais 1. Então a média dos dois vai me dar o zero, o deuterio. Atenção que ele poderia nem dar isso aqui. Numa prova ele pode dar por exemplo, só o radical, né? Ele não pede para decorar o radical a partir de nome nem nada. Então ele pode dar o radical e dar a curva aqui, com o pK, com os números e tal, sem esse aqui do isoelétrico, né? E perguntar qual é do isoelétrico. Assim, gente, isso é um pouco mais química orgânica, tá? Na química orgânica no meu ano a gente teve que fazer esse gráfico. Eu não acho muito provável dele pedir para fazer esse gráfico. Mas saber interpretar todos esses pontos é importante. Tá bom? Se não tiver ficado claro, esse finalzinho aqui foi um pouco mais rápido, mas com toda a base, eu acho que dá para pegar. Se não der, só gritar. Valeu!